Uma boa noite a todos. Boa noite para você. Aos 25 anos, ele largou sua carreira no mercado financeiro para empreender em negócios que geram liberdade. Aos 30, já era considerado o maior líder de expansão internacional do seu segmento, né, Baldin? Construiu e liderou uma organização de mais de 500 mil consultores com um faturamento total acima de $1 bilhão em vários países. Especialista em liderança, a história de vida dele por si só motiva. E em pleno final do ano, né, nós estamos vivendo os traços da pandemia, é possível empreender? Dá tempo de você se reerguer e correr atrás dos seus sonhos? Vamos conferir com ele, um dos maiores especialistas em liderança da América Latina, investidor e empreendedor. Lucas Battistoni é o nosso entrevistado desta noite. Boa noite, Lucas. Bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Boa noite, Sol. Boa noite, Baldino. Para mim, boa noite a todos os telespectadores aqui da Band. Para mim é um prazer estar falando com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos aprender muito com você nesse curto espaço de tempo, mas eu tenho certeza que é uma lição muito grande. Lucas, a gente vai começar a falar sobre esperança, liberdade, em plena época em que nós fomos travados, confinados por conta da pandemia. Muitos profissionais perderam empregos, muitos empresários perderam os próprios negócios. Como é que a gente se reergue nesse final de época que a gente está passando, ainda com resquícios da Covid-19? Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo só nas minhas redes sociais, né? Aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Eu vejo que, primeiro, a pandemia acabou com vários negócios que existiam, mas também, por outro lado, gerou muita oportunidade, abriu muita porta, como todas as crises, né? Eu acho que, falando em final de ano, principalmente, eu acredito muito que, especialmente no fim de ano, tem muita oportunidade. Então, mesmo que, o negócio quebrou, você perdeu o emprego, teve uma enorme frustração assim perto do fim do ano. Eu acho que justamente por ser fim de ano é a melhor época para sacudir a poeira e entrar em ação, porque é onde mais tem oportunidade. Você pode desde ajudar uma loja a vender, porque no fim de ano vende mais, até trabalhar com árvore de Natal, testar aplicativo do celular, enfim. Fim de ano, ao mesmo tempo surgem muitas oportunidades, ao mesmo tempo que parece que o ano está chegando ao fim e que não dá mais tempo de nada. Acho que tem muitas oportunidades que, por conta do Natal, por conta do fim de ano, das férias, aparecem aí, né? Então pode ser uma boa opção para quem às vezes não vê mais luz no fim do túnel. É uma época boa para abraçar algo novo, né? Durante a pandemia, houve muitas demissões, né, no mercado formal, as pessoas com carteira assinada, e muita gente partiu para empreender, abrir o próprio negócio, né? Mas tem muitos aventureiros também nisso, né? Como é que faz para a pessoa conseguir continuar prosperando no negócio, nessa motivação, inovando? E até uma coisa que você fala muito, né? Não ser mais um nesse mercado, porque a concorrência aumentou, né? Com mais empreendimentos, mais empreendedores aí no mercado. Eu concordo totalmente, Baldino, é isso mesmo. Acho que, no fundo, para a gente se dar bem no longo prazo como empreendedor, na minha opinião, é você realmente focar na qualidade da solução que você traz para o seu cliente, né? Eu acho que se a gente estiver resolvendo o problema de alguém e isso tiver valor, você sempre vai ter um grande negócio, né? Porque se eu realmente resolvo um problema e isso tem valor para alguém, a ponto dela me pagar por isso, eu sempre vou conseguir ganhar dinheiro. Então, acho que o foco tem que ser muito grande naquilo que eu estou agregando de valor, né? Então, enquanto eu estiver agregando valor, eu sempre vou ter valor para o mercado, na minha opinião, e ficar de olho nas oportunidades. Eu vejo, talvez muitos restaurantes, por exemplo, físicos, né, presenciais, bares e tal, fecharam na pandemia. Muita gente foi mandada embora, ficou sem emprego. Mas, ao mesmo tempo, na internet aumentou muito. Eu vejo uma demanda muito grande para social media, sabe? Que é pessoas que alimentam redes sociais. Aí eu te falo, para você alimentar uma rede social, você não tem que ter um ensino superior, você não tem nem que ter muitas pré-qualificações. Então, o garçom que às vezes foi mandado embora do trabalho dele no restaurante, porque esse restaurante agora só vai estar pela internet no delivery, ele talvez pode virar um social media de uma grande empresa multinacional para alimentar as redes sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que só estar aberto para as mudanças, né? E abraçar os desafios com alegria, assim, e com vontade de fazer direito. No seu livro, Lucas, Só Vai,
Ou seja, né, a gente até brincou antes de começar o programa, né, Baldin? Só vai com medo, mas vai, o importante é ir, o importante é não ficar parado. No seu livro você trabalha muito o lado pessoal, né, o lado da liberdade. E muitas pessoas nessa época de pandemia conheceram o que é ser liberto profissionalmente, ou seja, perderam o emprego e acabaram abrindo o próprio negócio. Agora, como é que a gente sabe se a gente está dando o passo certo? Aquela pessoa que fala assim, hoje, eu quero ser dono do meu próprio negócio, do meu próprio nariz profissionalmente. Como é que a gente sabe se a pessoa está dando um passo certo ou está sendo, como disse o Baldin há pouco, aventureiro? Essa é uma pergunta muito boa, até porque eu acho que hoje empreender quase que está virando uma modinha, Sim. né? E empreender no Brasil, especialmente, não é nada fácil, né? Eu acho que é muito difícil, na verdade, ser empreendedor no Brasil. Existem vários estudos que mostram que o Brasil é um dos, se não o país mais difícil de se empreender do mundo, né? Pela burocracia, por tudo que rola nesse nosso país, mas eu concordo com vocês, acho que a pandemia nos forçou muita gente a sair da sua zona de conforto e às vezes dar um passo que já era para ter dado há muito tempo, porque eu vejo que muita gente tem perfil sim para ser empreendedor, que é um perfil de hands-on, né, de meter a mão na massa, perfil de não ficar esperando alguém te dizer o que você tem que fazer, mas o perfil de querer agregar valor, de querer entregar mais do que é pedido, né, de não ter preguiça, né, de trabalhar. Muita gente acha que vai ser empresário, vai trabalhar menos, né, e é uma grande ilusão. Eu acho que você, como empresário, durante muito tempo você vai trabalhar muito mais, com muito mais responsabilidade e às vezes sem nenhum tipo de remuneração, porque você vai ter que pagar todo mundo primeiro e você vai ser o último, né? Fornecedores, a empregados, a colaboradores. Então eu acho que primeiro empreender é um passo importante, não é para qualquer um. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso com pelo menos um mínimo de planejamento e de cautela, sabe? Tendo uma reserva financeira, tentando pensar em N cenários que podem acontecer no seu negócio, né? Porque aquela história, eu vi uma frase uma vez, você tem que meio que se preparar para o pior, torcer para o melhor e estar pronto para o que vier. Né? Eu acho que ser empreendedor é mais ou menos assim, né? E aí você vai estar relativamente no caminho certo se você levar isso tudo em consideração, né? Em instantes, nós vamos continuar garimpando mais ideias com Lucas Battistoni nesse papo aqui no Band Entrevista. Primeira parada, em instantes estamos de volta, continue com a gente. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, recebendo hoje um dos maiores especialistas em liderança da América Latina, investidor e empreendedor Lucas Battistoni. Liderança, resultado, virada de vida para 2022, Baldin. Pois é, estamos na expectativa desse novo ano. Lucas, eu quero retomar a conversa com você a respeito do seu livro, né? Só vai sabedoria para ser livre. É até uma provocação para a gente sair da nossa zona de conforto, né? O medo, Lucas, é de fato o nosso maior inimigo para as nossas escolhas, para as decisões que nós precisamos fazer? Eu acho que sim, né? Com certeza, Valdino. Eu acho que o medo é o que nos paralisa, né? O medo é o que nos impede de tomar decisões, de tomar ações, né? E no fundo a nossa vida é feita pelas decisões e pelas ações que a gente toma. É assim que o nosso destino é traçado, é assim que o nosso futuro é construído, pelas decisões e ações do presente. E o medo paralisa. E coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim, né? E eu vejo que treinando gente aí no mundo inteiro, há mais de 10 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas que eu treinei presencialmente, a maioria do que impede as pessoas de viverem a vida que elas querem viver é por algum tipo de medo, desde a opinião alheia, até ter vergonha, até ter o medo de errar, a culpa, enfim, qualquer coisa. Então eu acho que sim, o medo é o nosso pior inimigo e na verdade é besteira, né? Porque, e de novo, aquilo que não mata te fortalece e acho que se a gente soubesse que errando é que a gente cresce, ou quanto mais a gente errar, mais a gente cresce. Eu tenho certeza que todo mundo ia arriscar muito mais, ia ter muito menos medo de errar, né? Exatamente. Lucas, a gente aprende também durante a vida, né? Algumas pessoas dizem que existem as crenças limitantes, que crenças, algumas delas, limitam a nossa vida, nos colocam travados no mesmo lugar. Agora, existe a crença na gente mesmo, né?
Como é que eu aumento a crença em mim mesmo, e deixo de ouvir os outros para fazer aquilo que eu quero? Sim, sim, muito legal. Eu acho que a gente até falou disso já numa outra oportunidade, né? Mas para mim a melhor maneira de você aumentar a crença que você tem em você mesmo, e no fundo, crença em mim mesmo, o que que é isso, né? É confiar em mim mesmo, né? Então, crença, assim, putz, se eu acredito em mim, significa que eu confio em mim. E para eu confiar em mim, né? Então eu tô falando, poxa, do meu inconsciente, confiar no meu consciente. Quando eu falo assim, eu acreditar mais em mim, o que que é isso? É o seu inconsciente olhar para você mesmo e falar assim, meu, esse cara é foda, essa mulher é top, sabe o que ela tá fazendo, eu confio em mim mesmo. Significa que o quê? Que você já mostrou para você mesmo que dá para confiar. Como? Se expondo a situações difíceis, encarando novos desafios, vencendo o medo, né? Transpondo dificuldades. Então, de novo, a gente volta em se expor a coisas novas, se expor a coisas que dão medo. Aquela história de sair da zona de conforto é muito isso mesmo. Pô, sair da minha zona de conforto significa o quê? Ir para algo que é novo, que é desconfortável, que talvez me dá medo, né? Então, sempre que você sai da sua zona de conforto, tem crescimento. Sempre que você se expõe a algo novo, tem crescimento, faz você acreditar mais em você mesmo. Lucas, quando nós fizemos aqui a leitura do seu currículo e da sua história, é um currículo e uma história invejáveis, né? Tão novo, uma baita trajetória dessa. E muita gente, quando olha a sua história, deseja talvez ter o mesmo sucesso que você, mas como que a impaciência e a ansiedade podem nos atrapalhar porque eu não entendo o meu tempo? Muitas vezes eu quero refletir as minhas ações no tempo do outro, né? E não entendo as minhas limitações e como que eu preciso caminhar ali dentro do meu tempo, né? Para as coisas acontecerem conforme o meu tempo, né? Perfeito, perfeito. Acho que é bem por aí também. Acho que ansiedade e impaciência é o que tira a maioria das pessoas que às vezes estavam no caminho certo, estava tudo bem, e tudo ia dar certo no final, mas por isso mesmo, querer acelerar as coisas ou me comparar, falar, o outro fez em 1 ano, eu já estou há 1 ano e meio, talvez eu não seja bom o suficiente, aí começa a se comparar, começa ali a criar um monte de dúvidas na nossa cabeça. Eu acredito muito que as coisas elas têm um tempo certo para acontecer, né? Então, se você está fazendo as ações que você sabe que vão te levar, você realmente olha para tudo e fala assim, eu estou fazendo tudo certo, eu tenho orgulho do que eu estou fazendo, não tenho muita dúvida, não saiu como eu queria no tempo que eu queria. Mas se eu realmente confio de que eu estou fazendo tudo que está no meu alcance, está tudo bem, espera, né? Acho que tudo está no tempo de Deus, né? Não no nosso tempo. Acho que a gente tem como controlar as nossas ações. E se isso você está satisfeito com isso, tem que respeitar o tempo das coisas, né? Porque mais cedo ou mais tarde acaba sempre acontecendo. A gente só não pode atropelar as etapas. Eu vejo muita gente sair, às vezes, ou abrir mão de grandes conquistas por não esperar aquele pouquinho a mais para as coisas acontecerem, né? Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda sim ou não, depois eu complemento, tá bom? Tá bom. Então, você acredita em destino? Acredito. Porque muita gente fala assim, era o destino dele ser, por exemplo, Lucas Battistoni com o sucesso que é. Outras pessoas tentaram tanto e não conseguiram. Você acredita nessa premissa? Não, desse jeito assim não, né? Eu acredito em destino, mas que a gente meio que constrói esse nosso destino, né? Que a gente influencia, né? A gente molda o nosso destino a partir das nossas decisões, da nossa visão e daquilo que a gente acredita. O Band Entrevista faz uma rápida pausa, em instantes estamos de volta, continuando conversando com Lucas Battistoni. Continue com a gente até já. 2022 está batendo na nossa porta e depois de 2 anos de pandemia, que ainda deixa rastros, como mudar de vida, empreender e se tornar um líder. Recebemos hoje um dos maiores nomes em liderança da América Latina, Lucas Battistoni. Lucas, conta pra gente, o que é o ser um líder? Uau! Eu estava vendo uma entrevista do Abílio Diniz, né, falando exatamente disso hoje. Ele falou, existem muitas definições de líder, né, mas a que eu mais gosto particularmente é alguém que ajuda, né, ou guia as pessoas para o melhor caminho para elas atingirem aquilo que elas querem atingir, né? Então, no fundo, é um facilitador, eu diria, né? Alguém que está lá para caminhar junto com você
e ajudar você a chegar onde você quer chegar, né? Então, liderança é muito isso, pensando no objetivo do todo, né? Pensando no objetivo de um grupo como um todo, né? Extrair o melhor das pessoas, ajudar elas a não se enganarem, né? E a viverem o melhor da vida delas, né? Acho que esse é o grande papel. E Jesus, como maior líder de todos, era servidão o tempo todo, né? Servidão, servidão, servir aos seus liderados o tempo inteiro. Lucas, você conversa com milhares de pessoas, seus treinamentos também estão disponíveis na internet, quer dizer, não tem desculpa para a gente ter acesso à informação, mas como é que a gente consegue se apropriar desse conhecimento e colocar em prática para, de fato, a gente mudar a nossa vida, a gente mudar o nosso negócio, a gente mudar a nossa postura enquanto líder? Perfeita essa pergunta. Eu acho que até hoje é o mal do século XXI que a gente vive, né? Hoje tem tanta informação, né? Mas tanta informação que acaba gerando muitos obesos mentais, né? Eu mesmo escrevi o livro aqui, tem um passo a passo para conseguir vencer várias coisas, comprovado, que eu testei na prática, treinando um monte de gente. E tem muita gente que lê e vê vídeos no YouTube e aprende e faz curso e descobre os conteúdos e tal, mas não executa, né? Tanto que o nome do livro é Só Vai, que é um pouco por isso, assim. Não adianta também você saber muito e não fazer nada, né? Acho que o fazer é muito mais importante do que o saber. Aquela história, 1% é motivação, 99% é transpiração, né? Acho que 1% é conhecimento, 99% de verdade é execução, é você transformar conhecimento em resultado. Para mim, isso é que faz a grande diferença para que a pessoa tenha sucesso, é transformar o que ela sabe em resultado, né? Tanto financeiro quanto em resultado em prático, em qualquer coisa na vida, né? Então, acho que o grande segredo está em como você executa, como você aplica aquilo que você sabe para gerar resultado para você e para os outros, né? Especialmente para clientes, né? No caso de empreendedores. Lucas, você já teve alguma decepção? Todos nós já tivemos. Você já teve algum momento que pensou em desistir? Todos nós já tivemos. Como é que você agiu? Já, com certeza. Assim, eu tenho uma história meio que assim de vida. Perdi meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 1, aí minha mãe acabou falecendo, eu tinha 18 anos, tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudos para fazer faculdade na Alemanha, meu irmão não podia ficar com meu pai, acabei levando ele para morar comigo na Alemanha, então era um moleque cuidando de um outro moleque, então foi uma decepção muito grande que eu tive com a minha família nessa época, com Deus e etc. E aí eu tive muita necessidade e a necessidade não me deixou parar, né? E aí eu ficava lembrando da frase da minha mãe: sofrimento é passageiro, desistir é para sempre. A dor é passageira, desistir é para sempre, né? Então, uma coisa que é legal também quando você tem muita necessidade é que a necessidade nem te dá tempo de você pensar em desistir, né? Mas eu vejo que às vezes quando a necessidade não é tão grande, às vezes quando a dor não é tão grande, a gente acaba fraquejando e desiste de algo que a gente queria muito. E eu vejo que acho que o grande segredo é manter realmente na visão, no seu foco, aonde você quer chegar, para que coisas pequenas não te roubem grandes oportunidades, vamos falar assim, né? Além de não desistir, outra coisa que você fala muito é a questão sobre saber aproveitar o tempo, né? Como é que a gente consegue aproveitar o nosso tempo, ainda mais hoje, né? Redes sociais, enfim, nem sempre a gente consegue manter o nosso foco e otimizar o tempo que a gente tem, né? Para empreender, enfim, para criar, para estudar, para conhecimento. Como é que a gente consegue fazer isso, Lucas? Cara, uma ótima pergunta também. Eu vejo que a desorganização de tempo é o maior vilão da produtividade, né? E qualquer curso que você fizer de produtividade ou livro que lê vai falar sobre gestão de tempo. E eu acho que uma dica para todo mundo é aquela história: ou você tem uma agenda, ou você sempre vai fazer parte da agenda de alguém, né? E eu ainda vejo que 90% das pessoas não usam agenda, sabe? E é meio básico você agendar os seus compromissos, você definir o que é prioridade no seu dia, o que não é, porque se você for deixando rolar, você vai indo conforme for acontecendo a vida, né? E as coisas. Nunca é de acordo com um planejamento seu, de acordo com você parar e pensar: poxa, esse dia eu quero fazer tal e tal coisa, eu quero realizar tal e tal coisa. Então, começa fazendo uma agenda, sabe? Simples, no celular. Isso já vai fazer uma grande diferença no dia a dia das pessoas, de verdade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem gente que faz muito em um dia e tem gente que não consegue fazer nada. É muito mais questão de organização do que do tempo em si, né?
E pode ter certeza que essa entrevista de hoje já está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente nessa época que a gente tanto precisa. Não que seja só essa época, mas principalmente nela. Lucas, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho e principalmente pela luz que você emana nas suas palavras. Muito obrigada, viu? Obrigado vocês pelo convite. Adorei aqui, me senti em casa nessa conversa, me senti super à vontade. Muito obrigado de coração. E contem comigo, estou sempre às ordens. Desejo a todos um excelente final de ano. Para você também um excelente Natal, viu? O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você aos sábados, às 6:50 da noite. E a gente te espera. Um beijo. Boa noite a todos. Ótima noite para você. Até uma próxima.